E nós vamos... Professora, Oi. eu geralmente estou saindo da aula 8h30, eu estou saindo da aula porque eu entro 8h55 no trabalho. Mas e depois a senhora manda aula para mim? E você consegue assistir durante o trabalho, Antônio? Sim, mas só que eu não respondo nada. Eu fico só Não, ouvindo. sim, tudo bem. Não, tudo bem. Sim. Eu nem te chamo, eu já estou sabendo disso. A Tá, gente, nós vamos começar, gente, fazendo a vista de prova de vocês, porque na semana seguinte vocês tiveram a semana acadêmica, não foi? isso mesmo. Isso Que, mesmo. Foi Então, maravilhoso. professora, facilitou bastante, né, a vista de prova, porque a gente viu na avaliação de boca sobre sujeira na língua, machucado, da palestra do professor Maurício, do odonto. então, exatamente. As palestras foram muito boas, né? Muito boas, professora. Muito boas mesmo. Isso. Eu falei assim, tirou vocês um pouco da doença em si e abriu a mente para observar outras coisas. Sim ou não? Exatamente. Nossa, vocês escolheram a dedo esses profissionais. Conhecer as áreas foi bem interessante, viu? Não entendi. A gente, assim, é que a gente foca tanto na enfermagem que a gente acaba não olhando para as outras áreas, sabe? E é multidisciplinar, né, Antônio? Isso, e a gente vê essas outras áreas que é uma coisa assim, um cardápio muito bonito, muito grande, né? Uhum. E a gente pensa que a gente estuda muito, né? A gente estuda pouco. Se você pensar que a fisioterapia é uma profissão mais nova do que a enfermagem e que eles estão aí, ó, todos fazendo trabalhos de pesquisa, publicando, e a enfermagem ainda está meio... A enfermagem tem muita dificuldade para publicar, para fazer trabalho, porque dá trabalho fazer uma pesquisa, né? Fazer uma pesquisa bem feita para ser aceita por uma revista, você tem que despender tempo, energia, raciocínio para buscar o que é melhor para você colocar. Então, precisa ter um foco, que eu acho que a enfermagem tem muita dificuldade nesse foco. Às vezes as pessoas entram para o curso achando que é só fazer a faculdade. Mas não é. A faculdade só te dá a carteira profissional. Você vai estudar muito mais depois que você se formar do que você acha que está estudando muito agora. Porque agora é assim, você tem fundamento semiológico, você estuda para fundamento semiológico. Você tem urgência e emergência, você estuda para urgência e emergência. Só que tudo isso vai acontecer junto no mesmo paciente para você. Né? Não é picotado. Uma coisa a outra. Então, a gente estuda a vida inteira. Então, vamos ver aqui a prova. Vocês tinham essa introdução da prova, né, que dizia ao que era, que eram 5 questões, eram 10 questões com 5 alternativas. O nome de vocês, RAI ou CPF. E aí a gente começava a prova no item 3, que era a nossa primeira questão, que falava assim: a organização envolve o agrupamento de recursos humanos e materiais, além do direcionamento das atividades necessárias para o alcance dos objetivos da instituição. No âmbito do centro cirúrgico, estimar o quadro de pessoal de enfermagem tem sido considerado um desafio complexo. Nessa perspectiva, é correto afirmar: A. É função do técnico de enfermagem realizar a admissão do paciente no centro cirúrgico e avaliação do preparo do paciente para a cirurgia. Nós estamos falando de quem recebe o paciente na questão? Não. Não. O circulante de sala poderá ser um técnico ou auxiliar de enfermagem que deverá prover a sala de operação com materiais, equipamentos e instrumental cirúrgico adequado, de acordo com o tipo de cirurgia e necessidade do paciente. Estamos falando disso? Lá, ó, tá estimar o quadro de enfermagem, né? Recomenda-se que atividades específicas e que envolvam procedimentos anestésicos cirúrgicos complexos sejam realizados preferencialmente pelo médico. É lógico que a anestesia ninguém vai fazer se não for o médico.
O dimensionamento pessoal do centro cirúrgico deverá ser baseado estritamente no quantitativo do pessoal de profissionais disponíveis na unidade. A função de circulante de sala é privativa do enfermeiro, por isso é necessário pelo menos um enfermeiro para cada sala de operação. É isso? Não. Qual a alternativa? Letra C. Errei. Não. Se eu preciso, ó, é um desafio. No âmbito de centro cirúrgico, estimar o quadro pessoal tem sido considerado um desafio complexo. Mas começou lá, ó, a organização envolve recursos humanos, materiais, além do direcionamento das atividades necessárias para alcançar o objetivo. Então, no caso, aqui a única questão que está falando realmente de centro cirúrgico é o do circulante. Porque o outro, ó, o do médico não é, o último lá não é, que não é o enfermeiro que é circulante. O dimensionamento deve ser apenas no quantitativo? Não, senão eu posso colocar um atendente e falar que ele é auxiliar. É só na quantidade? Não, eu tenho a categoria. A gente não viu que tem a categoria enfermeiro, tem técnico, pode ter o auxiliar, a gente tem o instrumentador, que às vezes é da enfermagem. Não foi o que a gente viu lá atrás? A única questão que está falando só de centro cirúrgico, a única alternativa é que o circulante pode ser técnico e que ele tem a obrigação de prover a sala de materiais e equipamentos necessários para a cirurgia. A gente precisa ver do que está falando, é que as historinhas, elas misturam alguns assuntos, mas tem um foco principal. Então, ó, na perspectiva do centro cirúrgico, é correto afirmar o quê? A única coisa que fala só de centro cirúrgico é isso aqui. O dimensionamento de pessoal de enfermagem na unidade de centro cirúrgico é importante para o bom funcionamento da unidade e qualidade da assistência aos pacientes em transoperatório. A. Pode ser obtida a partir da classificação das cirurgias quanto ao porte cirúrgico e cálculo do tempo médio da assistência operatória. B. Pode ser obtida a partir de classificar os pacientes quanto ao grau de dependência e cálculo de tempo médio de assistência na internação. C. Pode ser obtida a partir das atividades realizadas quanto ao tipo de atendimento e cálculo do tempo médio de consulta de enfermagem. D. É uma decisão específica e inconstante, não sendo possível estabelecer um quantitativo para essa área. E. Nenhuma das anteriores. Nenhuma das anteriores, vocês acham? Oi? Descarta a letra E, não é? Não é. É uma situação específica, mas inconstante, ninguém consegue estabelecer quantitativo de profissional para essa área? Segura essa, vamos para outra. Pode ser obtida a partir das atividades realizadas quanto ao tipo de atendimento e cálculo de tempo médio de consulta de enfermagem? Não. Não, porque a gente não está fazendo consulta de enfermagem. Pode ser obtida a partir de classificar os pacientes quanto ao grau de dependência e cálculo de tempo médio da assistência na unidade de internação? De que nós estamos falando? De centro cirúrgico. Pode ser obtida a partir da classificação das cirurgias quanto ao porte cirúrgico e cálculo do tempo médio de assistência operatória? O que vocês acham que é? Eu errei. Acho que eu coloquei a letra A dessa aí, professora. É a letra A. É a letra A. Gente, nós estamos falando de centro cirúrgico. Aí vem internação, consulta de enfermagem. É difícil, não tem como quantificar o número de profissionais. Como que não tem nenhuma das anteriores? Também não. Com o objetivo de possibilitar o transcorrer do ato anestésico cirúrgico dentro de um ambiente seguro, confortável e asséptico, com menor risco de eventos adversos para o paciente e a equipe de saúde,
É importante que cada membro da equipe tenha consciência de suas funções e as exerça com competência. Sobre as funções da equipe de enfermagem. A. Cabe ao técnico de enfermagem realizar sondagem vesical de demora ou de alívio. Não. Não da enfermeira. Isso não é mais do técnico. Sim. B. Compete ao auxiliar de enfermagem preencher os impressos pertinentes ao prontuário do paciente e realizar plano de cuidados de enfermagem, supervisionar a continuidade da assistência. Não. Não. Para a enfermeira também. Cabe ao enfermeiro recepcionar o paciente, conferir o correto preenchimento dos impressos do prontuário, a identificação do paciente, os exames pertinentes ao ato operatório e ainda a inspeção física do paciente no momento de sua entrada na sala operatória. Coloquei sim. D. Compete aos membros da equipe de enfermagem zelar pelas condições ambientais de segurança do paciente e da equipe multiprofissional e pelo correto manuseio dos equipamentos e dotar recursos humanos e materiais de condições para a realização do ato anestésico. E. Cabe ao técnico de enfermagem a elaboração do mapa cirúrgico. Aí marquei C, Eu professor. coloquei letra C. Também coloquei letra C. Letra C. Então, se prestar atenção no que está pedindo lá em cima, você vai por exclusão. Mapa cirúrgico não é o técnico que faz. O primeiro lá, o A, não é ele que pode passar sonda vesical. Verdade. Não é o auxiliar de enfermagem que supervisiona. Uma palavra, a gente muda toda a alternativa. Verdade. Não é? Uhum. Não é a enfermagem que dá condição do ato, que cuida do equipamento do ato anestésico. Não é fala, gente. Né? Então, você vai por exclusão. De acordo com o dimensionamento da área de central de material e esterilização, marque o item correto. Sala de preparo e esterilização tem por finalidade centralizar todo o material processado e esterilizado para posterior distribuição. Eu coloquei não. D. Sala de desinfecção química deve possuir área de 4 metros quadrados e dispor de incubadoras, indicadores biológicos e sistema para guarda dos registros de monitoramentos. C. Sala de recepção e limpeza caracteriza-se como um dos locais mais contaminados da CME. É nessa área que está centralizada grande parte e variedade de artigos sujos, como sangue, secreção e excreções. É verdade. D. Sala de armazenamento e distribuição de materiais esterilizados, área de inspeção, preparo e acondicionamento. Nessa área está centralizado o preparo de todos os materiais, lugar em que são inspecionados quanto à presença de sujidade, manchas e corpo estranho. E. Sala de recepção e limpeza, área onde os materiais são inspecionados e acondicionados. E está descartado. Coloquei letra C, professora. Também coloquei letra C. Então, sala de armazenamento e distribuição de material esterilizado, eu não posso fazer inspeção de material lá. Não. Né? Então, letra C. Foi. Eu lembrei dessa sala de limpeza, quando a senhora falou assim, que ele entra pelo escuro, que não pode haver passar de uma pessoa para outra. Eu falei, opa! Exatamente. Vamos para outra. Sobre a atuação da enfermagem em centro cirúrgico, é correto afirmar que A. Ela tem maior relevância no período pré-operatório do que no pós-operatório, pois neste período a responsabilidade do cuidado com o paciente destina-se exclusivamente ao anestesiologista. B. O enfermeiro atua apenas na parte gerencial do centro cirúrgico, distribuindo adequadamente as cirurgias, agendadas de acordo com o tamanho de sala, número de equipe, participante e equipamento disponível. C. A atuação da enfermagem no centro cirúrgico inicia no ato de admissão do paciente no centro cirúrgico e finaliza somente quando o mesmo recebe alta da sala de recuperação pós-anestésica e é encaminhado para outra área hospitalar, onde outra equipe estará assumindo o comando, o cuidado do paciente. D. O centro cirúrgico que tem até 15 salas operatórias necessita de apenas um enfermeiro, sendo que ele executa as funções de gerência e assistencial. E.
Na ausência do enfermeiro no centro cirúrgico, o técnico de enfermagem, designado pelo enfermeiro, deverá assumir sua função assistencial, mas jamais gerencial. Nunca, isso nunca pode acontecer. Essa eu errei, gente. Eu coloquei letra C. Coloquei C também. Acho que é A, né, professora? Eu coloquei letra C. Gente, olha, a maior relevância da enfermagem no pré-operatório, presta atenção, no pré-operatório do que no pós. Porque nesse período do cuidado, o paciente está exclusivamente com o anestesista. O anestesista é responsável pelo pós-operatório na RPA, mas ele está sozinho lá com o paciente? Não, uma equipe inteira. Não. Então, exclusivamente, já tirou a questão. O enfermeiro atua apenas na parte gerencial do centro cirúrgico? Não. Não, a gente viu que ele tem a parte administrativa e a parte assistencial. Né? O centro cirúrgico que tem até 15 salas, só tem um enfermeiro? Não tem possibilidade. Sem condições. E a última a gente já viu que não é. Então é a C mesmo, né, Pro? A professora até compartilhou um vídeo do hospital São José, São uma coisa assim, que ela explica tudo isso, que a chegada do paciente, a saída, a área que o paciente era recebido. Tem fotos, não foi? Também. Você tem memória muito boa, Antônio. Não gosto disso. Tem que ser tão boa assim, não, tá? Então, gente, a 8. O sufixo na terminologia cirúrgica indica a intervenção cirúrgica a ser realizada. O sufixo e seu significado não se encontra corretamente associado em A. Plastia significa reparação plástica de forma ou função do segmento afetado. B. Tomia significa visualizar o interior de um órgão cavitário ou cavidade com auxílio de aparelhos. C. Estomia significa fazer uma nova boca, comunicar um órgão tubular ou oco com o exterior. D. Pexia significa fixação de uma estrutura. E. Hepatorrafia, retirada total ou parcial do fígado. Foi essa questão que eu errei, então. Essa aí acertei. É a letra E. É a letra B, acertei. Letra B? Errei. Porque tomia é um buraco. Isso. Mas eu não uso um aparelho para visualizar o interior. Isso é escopia, não é? Endoscopia. Endoscopia. Gastroscopia. É verdade. É a que não está correta, é verdade. Isso. Não está correta. Isso. Ai, bonito isso, dona Joana, pra você errar. Negócio Nessa pegadinha. Você tem que ler atentamente, que às vezes uma palavra, a gente muda toda a questão. Eu li essa questão, eu marquei a letra C, eu falei, opa, aí depois eu reli de novo, falei, não, ela pediram que aqui não está certa. Que não está certa. Opa, tomia. Eu fiquei assim pensando. Eu entendi a questão, eu não tomia é uma abertura, né, gente? Uhum. Sim. Mas estomia é uma abertura, não é nem tomia, é estomia, né? Mas não usa aparelho, isso é escopia. De acordo com as características do método físico de desinfecção, que são as lavadoras, termodesinfetadoras e pasteurizadoras, marque a alternativa correta. A. Realiza desinfecção de baixo nível, ou seja, não inativa bactéria vegetativa, vírus, fungos e microbactérias. B. Tem alto custo operacional. Na questão, está falando de custo, gente? Nada a ver, professora. Não, professora. Não está. C. Oferece alto risco ocupacional e as queimaduras são bem frequentes? Não. Alguns equipamentos, além de termodesinfecção, realizam a limpeza prévia do material e a secagem ao término do processo. E. O alto custo operacional é compensado, pois dependendo do tempo do ciclo, o material sai esterilizado. Primeira. A termodesinfectadora, ela faz uma desinfecção de alto nível. A primeira já está fora. B, tem alto custo, nós não estamos falando nada de custo lá no operacional, lá na questão. E quando envolve custo, então eu já eliminei também a E. Certo? Uhum.
que está falando de alto custo. C, oferece alto risco ocupacional e as queimaduras são bem frequentes. Então, você vai ter um equipamento que vai prejudicar todos os profissionais? Não. Então, é letra D. Professora, ai, que errei essa bonita aí. Termodesinfectadora faz desinfecção de alto nível. E eu me lembro que eu pus uma foto de uma termodesinfectadora, ainda chamei atenção assim, a porta dela é de vidro, então você vê tudo que está acontecendo lá dentro. Entra a água, entra o desinfetante, ele é lavado, você vê o processo acontecendo, e depois, quando o processo termina, você não consegue abrir do lado do expurgo. Vai acender a luzinha vermelha de término de fluxo do lado do preparo e o material vai sair seco. Vocês lembram disso, gente? Eu lembro. Objetivo central de material? Eu só não associei Professora. Eu lembro. a essa máquina. Professora, Mas eu lembro. Oi. deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu vi no Infoconcurso, né, que quando, eu não sei se é correto, né, que quando a gente faz desinfecção de alto nível, se a gente deixar ele mais um pouco, ele chega ao processo de esterilização. Isso é correto? É verdade? Depende de qual processo de desinfecção de alto nível que você está fazendo. Desinfectadora, não. Lembra que é a desinfecção química? Sim. Quando você usa o produto químico, tem lá na fórmula dele que se o material ficar X tempo, você pode considerar o material estéril. Ah, tá. Só que dá muito trabalho e por isso não é utilizado, viu, Antônio? Porque assim, eu estou com o material que está estéril dentro daquela cuba. Sim. E daí eu vou tirar aquele material daquela cuba, eu vou ter que fazer um processo de retirar, de lavagem com uma solução estéril no ar ambiente. Sim, verdade. Continuou estéril? Não. Não, porque o ar está cheio de bicho. É que eu vi isso no Infoconcurso. Eu falei, será que é verdade? Então, você tem que ver quais as alternativas que está falando e como que é a questão realmente. Ah, tá, ok. Entendeu? Bom. Eu vou sair, professora, eu vou ficar só ouvindo agora, tá? Tá, bom trabalho. 10. As funções primárias do sistema de barreira estéril, que são as embalagens, eu até pus entre parênteses, são permitir a esterilização do conteúdo, mantê-los esterilizados até que sejam utilizados e permitir a apresentação asséptica do material, protegendo de possíveis contaminações. Assinale a alternativa correta, que tem a característica de uma embalagem considerada ideal. A. Ser violável e capaz de selar uma única vez. Se eu quero material estéril, eu posso violar? Não pode violar, professora. B. Permite uma remoção incompleta de ar no interior do ambiente. Vão pensando nas alternativas. C. Permite a penetração do agente esterilizante, o contato direto com o item e as suas superfícies a serem esterilizadas e ainda a remoção posterior do agente esterilizante. D. Desprende um grande número de partículas sobre o material. E. Só permite a penetração do agente esterilizante em determinadas situações. E tá fora. Se eu estou dizendo que eu quero esterilizar, essa embalagem tem que permitir que o esterilizante entre. Eu coloquei assim. D. Desprende um grande número de partículas sobre o material. Eu quero esterilizar e eu vou jogar a coisa lá? Não, Né? nada a ver. Aí, A. Ser violável, a gente já viu que não. B. Permite remoção incompleta do ar interior. O ar não é contaminado? Sim. Se o ar é contaminado e eu deixo o ar lá dentro, esse material está estéril? Não vai estar estéril, né? Então, letra C. Permite penetração do agente esterilizante, contato direto com o item e suas superfícies a serem esterilizadas e ainda permite a remoção posterior do agente esterilizante. Se vocês lembrarem da autoclave, o vapor que esterilizou, ele tem que escoar fora, lembra? Sim. Né? Sim.
11. Em relação ao tipo de limpeza específica realizada de acordo com o momento de funcionamento da sala cirúrgica, marque a alternativa correta. A. Limpeza preparatória realizada após o término do dia antes do início da outra, visando a remoção de sujidades e matéria orgânica em mobiliários, equipamentos, superfícies e chão. B. Limpeza terminal é realizada diariamente após o término do último procedimento cirúrgico ou uma vez por semana, no caso de baixo movimento cirúrgico. Inclui os processos de limpeza e desinfecção. C. Limpeza operatória realizada pelo profissional de enfermagem com uso de EPI adequado, pouco tempo antes do início de montagem da sala para a primeira cirurgia do dia. D. Limpeza concorrente, realizada pelo profissional de enfermagem com uso de EPI adequado durante o procedimento cirúrgico, quando ocorre a contaminação do chão com matéria orgânica ou queda de material. E. Limpeza terminal é realizada pela circulante após cada procedimento cirúrgico. E está eliminada porque terminal não é entre uma cirurgia e outra, certo? Certo. Oi? Certo. Né? A gente viu algum tipo de limpeza operatória? Eu não me lembro, por isso que eu errei. Não. A gente viu isso. É limpeza corrente ou limpeza terminal, Exatamente. né? Eu vi isso em fundamentos de enfermagem, até comentei com a Joana. É isso mesmo. Foi, Ju? Limpeza operatória realizada pelo profissional de enfermagem com o uso de EPI antes do início da cirurgia. Vocês lembram que eles chamaram de limpeza operatória, mas eu falei para vocês assim, a terminal é feita toda noite no centro cirúrgico. E daí a moça da limpeza limpa todos os painéis, mas mesmo estando acabado de fazer a cirurgia, a circulante tem que limpar tudo com a solução que ela usa, seja álcool 70%, seja alguma solução diferente que o hospital usa, Clorex. Acabou de fazer a terminal, acabou. Mas para começar a cirurgia, ela tem que fazer a limpeza dos materiais, dos equipamentos. Mesa, foco, a bancada, as mesas auxiliares. E essa limpeza é chamada de limpeza operatória. Essa questão, gente, é a única questão que eu tirei do ENAD. Essa eu errei, professora Fê. A única questão que eu tirei do ENAD, daí eu fui buscar a discussão por que eles chamaram de operatória. Eles chamaram de operatória porque para mostrar para a pessoa que é na hora. É assim, eu até fiquei em dúvida nessa questão. Antes do início E aí, eles explicam assim, é para mostrar que é operatória e para deixar isso claro, a gente pôs antes do início da montagem da sala. Faz sentido, mas ao mesmo tempo, como eu não tinha ouvido em lugar nenhum, eu preferi não arriscar. Porque a lista de verificação recomendada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, define 3 fases distintas para o processo de cirurgia segura. Considerando esse processo recomendado pela OMS, assinale a alternativa que corresponde a um item associado à fase. Checar imediatamente antes. SAIM. Realização de antibiótico terapia profilática. B. Verificação pela enfermagem dos pontos críticos da assistência, tais como indicadores de esterilização e equipamentos necessários para a cirurgia. C. Verificação da necessidade de equipamentos radiográficos. D. Conferência de instrumentos, compressas e agulhas. E. Confirmação do paciente, identificação do paciente, do local de cirurgia, do procedimento a ser realizado e preenchimento do consentimento informado. A. Antibiótico não é o SAIM. B. Verificar o indicador de esterilização. O indicador de esterilização ele está dentro da caixa de instrumental. C. Necessidade de equipamento radiográfico. Isso eu tenho que ter visto quando eu recebi o aviso cirúrgico. D. Conferência de instrumento, compressa e agulha é no pós.
É quando acaba a cirurgia, né? Sim. Professora, Tá certa aí. Oi. deixa eu te falar. Eu acho que minha internet cortou na hora que a senhora falou. Só recapitulando a 11, a anterior. A É. resposta correta qual que é? C. A resposta correta é C, É. limpeza operatória? É. Então, isso que eu estava explicando para eles que você não pegou, Igor. Eu fui atrás porque essa questão é do ENAD. Então, eu te mandei, você lembra que eu te mandei? Ah, Então, pra mim, que nem eu não o lembro pessoal mais o tá que você falando, falou. Ah, limpeza operatória é uma coisa que eu também nunca nem ouvi falar, uhum, entendeu? Sempre é limpeza terminal concorrente. Por isso. isso E que daí? eu ainda coloquei, eu também fui atrás, que Ah, pra mim apareceu como limpeza terminal, entendeu? ó, realizada de acordo com o momento de funcionamento da sala cirúrgica. Terminal é feito à noite, depois que tudo acabou. Todo lugar, gente, não é o meu centro cirúrgico, centro cirúrgico de todo mundo. Então, até onde eu aprendi, limpeza terminal é depois que um paciente ele entra em óbito, entendeu? Ou até mesmo ele sai do centro cirúrgico. É a limpeza terminal, para não ocorrer contaminação cruzada, né? Você está fazendo a confusão com uma coisa. Você juntou duas informações. Quando eu tenho uma cirurgia contaminada, após essa cirurgia contaminada, eu tenho que fazer terminal dessa sala. E eu disse para vocês lá, quando a gente estava falando de cirurgia contaminada, que o centro cirúrgico deixa as cirurgias contaminadas para o último horário. E eu acho que até contei uma historinha para vocês. Eu dei uma questão, contei um caso de um paciente que a pessoa levou o paciente com tuberculose até a porta do centro cirúrgico, ele ia fazer uma traqueostomia. Não contei isso para vocês? E que não Eu pôde não me fazer porque estava recordo. no Não meio me do dia. recordo, professora. Não me recordo. Mas a cirurgia A senhora não contaminada. comentou isso, não, professora. Oi? A senhora não comentou isso. Não, tá. Oi, posso. Então eu vou recapitular. Mas eu falei que cirurgia contaminada é sempre o último horário. Sim. Não Aham. falei? Por Sim, quê? isso a senhora Porque comentou. depois de uma sala contaminada, eu tenho que fazer terminal daquela sala. Ninguém mais pode entrar até que faça terminal. E que terminal de centro cirúrgico é feito à noite? Não comentei isso? Então, eu não posso fazer uma terminal no momento de funcionamento da sala cirúrgica. Faz Com total exceção sentido. dessa situação, Igor, que eu estou te falando, então entrou. Após, desculpa te Eu dei cortar, exemplo assim: eu tenho um centro cirúrgico de mas 6 após um salas. óbito, a necessidade da terminal. Se for um óbito por contaminação. Então, porque foi a única questão que eu tive dúvida. Eu também fui atrás dela. Foi a única questão que eu errei. Uhum. E eu achei ela muito estranha. E eu comecei a pesquisar. E para mim só apareceu limpeza terminal. Tanto que no Mas dia faz ainda eu te total mandei. sentido. Eu te falei assim, professora, Oi. eu fiz essa questão, mas eu Hum, ainda acho errada. tá. Porque a gente, do tempo que a gente está estudando, a gente está no sétimo. Eu nunca ouvi falar de limpeza operatória. Então, eu estou te falando que eu fui atrás da explicação do ENAD. Essa é a única questão que eu tirei do ENAD. A única, porque daqui a pouco, vocês vão prestar ENAD. Então, eu falei, bom, deixa eu introduzir uma questão de ENAD para ver a interpretação. E eu fui atrás disso aqui. Por quê? Limpeza terminal, limpeza concorrente, todo mundo já ouviu falar em toda a área do hospital, não só no centro cirúrgico. Sim? E, professora, Oi. essa... Ai, caramba. Sobre a limpeza operatória, tem sim no Operatória. Isso. Você tem o aplicativo do Saber? O Tá te aplicativo do Saber eu perguntando, tenho. Igor.
Tem, Igor? Não, não tem um aplicativo de Então, saber. o aplicativo de saber, ele joga todas as questões que cairiam em todos os anos no ENAD. Então, numa dessas questões, caiu essa questão que eu vi, até anotei no caderno. Não, mas faz, Então, faz tipo, eu acho que é aonde vocês estão procurando conteúdo que vocês não estão encontrando. Porque, assim, a gente tem que ler a questão e entender o que está falando. Então, assim, no momento de funcionamento da sala, né? E daí é terminal? Não é. Então, você vai lendo as questões. Limpeza preparatória após o término de uma cirurgia? Se é preparatória, não é após o término. Oi? Essa limpeza operatória, como que ela funciona? Como ela é feita? Eu vou te dar um exemplo, ó. Limpeza operatória realizada pelo profissional de enfermagem com uso de EPI adequado pelo pouco tempo antes do início de montagem da sala para a primeira cirurgia do dia. Então, vamos supor que eu entro, o meu centro cirúrgico começa às 6 horas da manhã e a limpeza terminal foi feita na madrugada. Então, eu sei que está limpo o meu centro cirúrgico. E eu vou lá na minha sala, eu vou montar, vou forrar a mesa, vou pôr o material para a primeira cirurgia do dia? Não, eu, que sou a circulante da sala, eu tenho que limpar mesa cirúrgica, o foco, as bancadas, as mesas auxiliares, com a solução que for usada para desinfecção. Tem lugar que é álcool 70%, tem lugar que é clorohexidine. Eu dependo da solução que está padronizada pela minha CCIH. Mas antes da primeira cirurgia do dia, eu tenho que fazer isso, mesmo que a sala tenha acabado de ser lavada. Entendi. Professora? Eu não sei se... Oi. Não, pode continuar, sua. Não, pode falar. Não, eu estou falando, essa questão, essa resposta faz total sentido. A questão é que a gente nunca tinha ouvido e errou. Mas faz total sentido quando você... Quando você lê a questão e você lê a alternativa, ó, é para a montagem da primeira cirurgia do dia. Professora, a sua resposta está certa. Eu sou encarregada da higiene hospitalar. Ô, Maria, prazer! Tá certinha, só que eu errei, que eu me confundi. Então, eu até acredito que algumas pessoas tenham errado, eu não vou saber quem agora, mas porque a gente precisa analisar, gente. As questões do ENAD são para vocês aprenderem a fazer análise crítica. E se preparem, porque toda prova, acho que todos os professores colocam pelo menos uma questão ENAD. Porque vocês vão fazer ENAD daqui a pouco. Então, o que eu acho que a gente precisa desenvolver, ou orientar vocês a desenvolver, é esse olhar crítico e analisar questão por questão. E não simplesmente, eu estou fazendo uma prova, deixa eu resolver rápido. Entendeu? É isso mesmo, professora. Né? Então... Bola para frente, vamos lá. Então eu vou puxar a nossa aula. Eu vou encerrar essa aqui, terminou as questões, e vou puxar a nossa aula de hoje, tá bom? Ok. Parabéns Tá para bom, mim, tirei obrigado, 7, professora, errei 3.